Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está me ouvindo. Meu nome é Matheus Lago. Esse é mais um vídeo de leitura comentada, também para aqueles que nos acompanham no Spotify. Esse é mais um dos nossos, não vou dizer podcast, né, mas um conceito de um monólogo aqui em que eu vou falando. Eu vou expondo o texto do livro e vou comentando em cima dele. Lembrando que nós estamos lendo o livro O Terror da Existência, do Theodore Dalrymple e do Kenneth Francis. Na semana passada, no último vídeo, a gente acompanhou o primeiro capítulo, que fazia um comentário sobre o livro de Eclesiastes. O segundo capítulo também é um comentário sobre o livro de Eclesiastes, feito pelo Kenneth Francis. Esse autor, ele é um autor mais teológico, vamos dizer assim, e ele explora o livro sob uma outra perspectiva, também ainda salientando o aspecto da existência no livro de Eclesiastes, certo? Muito bem, então vamos seguir aquela mesma dinâmica. Eu vou lendo o texto e aí eu paro para poder comentar em algumas partes, ok? O capítulo começa assim, está na página 25. Um livro sobre uma breve história da miséria na literatura e no teatro não seria completo sem mencionar o livro de Eclesiastes. Este livro do Antigo Testamento, o mais melancólico da Bíblia, poderia ter sido escrito sobre a vida hoje. O Eclesiastes trata da idolatria e daqueles que, em última instância, valorizam o materialismo deste mundo e abandonam Deus. Essa parte é interessante. Quando ele fala que poderia ser escrito hoje, e aí nisso a gente vê a contemporaneidade da verdade, né? Não importa a época em que a verdade seja encontrada, ela sempre será verdade. E até no fator absolutista da verdade, a verdade absoluta, né? Ela se perpetua no teste do tempo. E o interessante é que, de fato, hoje nós vivemos um mundo extremamente materialista. E não é só por uma percepção minha, porque ele foi desencadeado e foi seguido dessa forma. Pegando e procurando entender o nosso contexto aqui. Outro dia eu estava analisando a diferença geracional e alguns comportamentos geracionais, olhando a geração dos meus pais e a minha geração agora. Eu nasci em 1988 e, portanto, eu sou da geração considerada millennial, aquela que era jovem, adolescente na virada do milênio. Muito bem. Eu percebo que, pelo menos no meu contexto, em que os meus pais cresceram, eles cresceram onde você tinha na década de 70, 80, até de 60 também, matéria, no finalzinho, você tinha uma militância marxista em ascensão. Fosse nas escolas, fosse na cultura, nas universidades, o marxismo avançava. E o marxismo é uma ideologia totalmente materialista. Ela diz que a diferença que existe no mundo, ela se baseia naquilo que as pessoas têm. Por isso que ela separa ricos e pobres, porque umas têm, outras não têm, né? E ela diz que são classes inassociáveis, né? Elas não... Quem está em uma classe não pode vir a ser outra, e por aí vai. Mas eles foram sendo construídos na juventude deles em cima dessa ideia. Olha, o meu filho precisa ter aquilo que eu não tive. Eu preciso oferecer para o meu filho aquilo que eu nunca tive condição de ter. E no que se pensava somente no ter, a geração dos meus pais esqueceu da formação do ser. Então, o esforço deles estava sempre em me proporcionar aquilo que eles nunca tiveram. E se esqueceram de me proporcionar aquilo que eles tiveram como experiência de vida, como formação do ser.
né? E isso formou gerações, a geração deles e a minha geração e daí por diante, foi uma geração fundamentada naquilo que deveriam ter, né? Então a necessidade de mostrar para os demais, de poder mostrar para o seu vizinho, de poder deixar para os seus filhos toda uma experiência de ter, de consumo, de acumulação, no caso de poder mostrar bens cada vez mais caros, né? Mais luxuosos. Então realmente o materialismo ele foi avançando em todas essas esferas, né? O texto ele continua. Em minhas análises relativamente breves de Eclesiastes, uma abordagem cristocêntrica dominará o sentido desse texto fascinante, ainda que altamente pessimista. Examinemos agora as partes principais desse livro ancestral. Abre aspas, tudo é sem sentido, fecha aspas. E assim começa o Eclesiastes. Escritas aproximadamente em 450 a.C., as palavras do pregador, né, como o autor se intitula, como as dos aclamados existencialistas, mostram-nos como é o mundo se voltamos as costas para Deus ou o negamos. O autor cita Eclesiastes 7:29. Abre aspas, somente encontrei isso. Deus criou o homem reto, mas é ele que procura os extravios. Fecha aspas. No mundo como este, um título mais adequado para o planeta Terra seria Orbe de criação frio que gira noite e dia. O mundo em que a linguagem é reduzida a blá 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 e a moralidade ao relativismo. Um mundo permeado de tentação decadente de prazeres breves e mundanos, e não no foco no sentido último do Deus eterno da Bíblia. E aqui eu comento, essa parte para mim foi bem interessante. O mundo permeado de tentação decadente de prazeres breves e mundanos. O mundo ele se tornou hedonista, né? E não há nenhuma vergonha nisso entre os hedonistas, em dizer que são hedonistas, que estão na busca de prazeres breves e mundanos. Então nós temos essa característica e temos uma outra, que o mundo ele é permeado de tentação decadente. As pessoas estão sempre em busca de absorver mais e mais aquilo que o mundo tem para poder oferecer. Qual que é a última novidade? As pessoas querem acompanhar aquilo que é o lançamento, aquilo que é a novidade, aquilo que se tem, uma nova experiência dos sentidos e sempre em torno disso, né? Não só nos aspectos tecnológicos, no sentido de tecnologia digital e eletrônica, mas também no sentido de novos medicamentos, novas drogas, novas bebidas, novos tipos de prazeres. Veja a revolução sexual como que anda. Nós saímos de 20 anos atrás, onde a briga era por um espaço do homossexual. Hoje a briga é pelo espaço do transexual. Mas já entrou na fila e já entrou também o espaço pelos prazeres pedófilos. Os prazeres, veja, a pedofilia já é discutido como doença, não um extravio moral, como um crime, mas querem colocá-lo como doença. Por quê? Para que a pessoa ela possa ter liberdade de ser pedófilo sem consequências para ela, é uma mera doença, né? Já está também engatilhada a questão do incesto, relações incestuosas, relações bestiais, tudo isso está entrando na decadência, né? Para quem estuda, isso não é novidade nenhuma. O professor Olavo de Carvalho adiantou isso mais de 10 anos atrás, e ele já foi adiantado por isso também há mais tempo. Então, para quem se dá por informado, por estudado, isso não é novidade, mas o que nos entristece é saber que isso está sendo realizado. Então é um mundo decadente de prazeres breves e mundanos, né? E não no foco no sentido último do Deus eterno da Bíblia. Veja, o mundo nunca foi tão secular. O mundo eu coloco o Ocidente, tá? O Ocidente, que é o mundo mais próximo contextualmente falando, ele nunca foi tão secular até
os religiosos se secularizaram de forma bem intensa. Outro dia eu ouvi um comentário do Bernardo Kister. Ele estava em Roma, no Vaticano, se não me engano, e ele comentava como que desapareceu, porque lá se movimentam vários padres, né? E como que desapareceu o uso da batina. Lá não se vê mais. Os sacerdotes, eles abandonaram as vestimentas sacerdotais, ou o uso delas, porque agora eles querem se vestir como todo mundo, então foi secularizado. E assim como outras tendências de secularização, né? Então o mundo tem se conformado mais com a brevidade dos seus dias, e todos os homens querem que todos os problemas sejam resolvidos e solucionados durante seu período de existência. Então a troca é exatamente essa. Mas vamos lá, o texto ele continua. O mundo em que o amor seria o chocar-se insignificante e coincidente de dois germes avançados e evoluídos, agarrados a um pontinho de lixo solar, orbitando uma bola de fogo gigantesca perdida em algum lugar do espaço sideral. O mundo permeado de crueldade, de injustiça definitiva, de frustração, sem verdade nem sentido. Em suma, um mundo em que a vida é bizarra e a razão está morta. O autor começa a entrar aqui no aspecto de sentido da vida, exatamente para poder destacar a parte existencial, né, que é o nosso foco aqui também. Entrar na mente das pessoas e por que as pessoas hoje, o mundo nunca foi tão doente mentalmente. Ok? O texto. Desde o Eclesiastes, várias pinturas, peças, filmes e livros provavelmente foram inspirados de forma consciente ou inconsciente pelas palavras do pregador, no caso o autor do livro de Eclesiastes. Porém, ao contrário das visões de mundo desses artistas dos últimos dias, o Eclesiastes, que, penso, julga que a vida tem sentido quando entregamos nossa vida a Deus, mostra-nos como é a existência num universo indiferente e amoral. O autor, analisando o livro de Eclesiastes, né, expõe essa parte tão importante. Alguns dos que me ouvem aqui, talvez não sejam nem cristãos, talvez sejam até alguma outra religiosa. Entregarmos nossa vida a Deus fala exatamente de cedermos a nossa mente, a nossa razão, nosso entendimento àquilo que já foi apresentado como verdadeiro. Verdadeiro, bom e belo. Vamos lá. Nesse mundo de pesadelo, vemos-nos numa situação em que tudo é vaidade. Referência ao capítulo 1, verso 2. Isso também está muito bem resumido nas obras de Friedrich Nietzsche e dos dramaturgos do teatro do absurdo, especialmente na Parábola do Homem Louco e em Esperando Godot. Voltaremos a falar disso, no caso são os capítulos à frente. Segue o livro de Eclesiastes. Que proveito tira o homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar a seu lugar. Em seguida se levanta de novo. O vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, eles continuam a correr. Todas as coisas se afadigam, mas do que se pode dizer? Como um universo sem Deus, os rios não pensam, são indiferentes, inconscientes. A letra de Allman River resume isso muito bem. Ele, o rio aqui agora, a citação, a letra da música. Ele, o rio, só faz correr. Você e eu, sabe, às vezes, temos de suar e de cansar nossos corpos. Nossos corpos estão todos doloridos e destruídos e com muita dor. Fico cansado e não aguento mais tentar.
Estou cansado de viver e com medo de morrer. O rio, exatamente como um universo sem Deus, nem está ciente disso, nem se importa. Ele só continua correndo. Porém, as canções, ao menos na canção, ao menos há esperança, pois ela reconhece que Cristo sabe que muitas coisas terrenas são esquecidas, mas não a alma. E outra vez o Eclesiastes, abre aspas, a vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será, o que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se diz, veja, isso é novo? Ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, e nossos descendentes não deixaram memória junto daqueles que virão depois deles. Fecha aspas. Em outras palavras, todo esforço, seja bom, mau ou indiferente, um dia será nada, pois a morte termina no túmulo. Abre aspas. Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, eis, tudo é vaidade e vento que passa. Não há nada de proveitoso debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e à sábia observação de tudo que se passa debaixo dos céus. Deus impôs aos homens essa ocupação ingrata. Eclesiastes 1:13. Ao contrário das criaturas do reino animal, os seres humanos têm o ônus da linguagem e da comunicação reflexiva. O filósofo romeno Émile Cioran fornece uma observação altamente perceptiva disso. Isso aqui é fantástico, fantástico. Abre aspas. Isso aqui é a citação do Émile Cioran. Um zoológico que observou gorilas em seu habitat natural ficou impressionado com a uniformidade de sua vida e com seu ócio imenso. Horas e horas sem fazer nada. Será que eles não conheciam o tédio? Essa é de fato uma pergunta feita por um homem, um gorila ocupado. Longe de fugir da monotonia, os animais anseiam por ela. E aquilo que mais temem é vê-la acabar. Porque ela acaba e é substituída pelo medo, causa de toda a atividade. A inação é divina. Porém, foi contra a inação que o homem se rebelou. O homem sozinho, na natureza, é incapaz de suportar a monotonia. Só o homem quer que algo aconteça a qualquer custo. Algo, qualquer coisa. Assim, ele se mostra indigno de seu ancestral. A necessidade de novidades é o traço de um gorila alienado. Cara, isso aqui para mim foi o centro, é o cerne do capítulo. O autor de Eclesiastes, ele disse, olha, eu fiz de tudo, experimentei de tudo, eu tentei criar tudo, mas no final eu vi que nada é novo. Tudo é uma repetição do que já foi feito. E no final, tudo é vaidade, é o vento que se passa, e não há nada de proveitoso debaixo do sol. Ora, se eu vivo no mundo hoje, na verdade eu vou dizer para você, às vezes a sua tensão, todos os dias, é porque você está atrás de novidades. Quantas vezes você consulta um site ou um aplicativo de notícias por dia? Quantas vezes você freneticamente busca saber o que está acontecendo? Na rede social sua, você arrasta até encontrar as notícias do que está acontecendo. E na guerra, e nos conflitos, e na política, e na página policial, na violência, tudo isso te preocupa de uma forma que nem você entende o porquê. Talvez de tudo isso que de fato impacte na sua vida, se não chegar a 1%. A 1%. E é exatamente esse o ponto que o autor coloca aqui.
ele cita um filósofo que fez uma experiência, que contou, né, que um zoólogo observou gorilas e ele ficou impressionado com a forma como os gorilas vivem. Se você parar, cara, assiste um documentário sobre a vida dos gorilas. Eles ficam o dia inteiro deitados, se coçando. Interage com um aqui, com outro ali, mas a vida deles é isso. Talvez você, no auge da sua ansiedade e do seu fervor em querer ser produtivo e de ter uma intensidade na vida muito elevada para alcançar os seus objetivos, para poder alcançar os seus bens, dinheiro, etc. Você tinha até raiva, você tem raiva de pessoas que são ansiosas. Você tem ódio dessas pessoas que são odiosas, que são ociosas. Você olha para aquela pessoa que está à toa em casa, parece um camarada, um vagabundo. Não tem nada para poder fazer, não tem nada para poder se ocupar. Como é que a pessoa... Você está tão perdido às vezes nessa intenção de uma vida intensa, que você olha para aquela pessoa que tem uma vida simples e comum e fica indignado com ela. O que me traz uma expansão da mente aqui é exatamente entender como que o ócio é uma bênção de Deus. O ócio faz bem para o homem. Eu não estou falando de uma ociosidade criativa. Estou falando que o ócio, ele te leva à contemplação. O ócio, ele te leva a um... Olha, quando eu falo do ócio aqui, e pelo menos o que eu entendi do autor, não é um ócio de ficar o dia inteiro coçando a barriga, não é isso. É você ter uma vida mais contemplativa. Você ter uma vida que contemple, que admire mais as coisas. E me fez lembrar do livro do Senhor dos Anéis, na verdade do universo tolkieniano, né? E da figura do Hobbit. Por que o Hobbit é aquela figura que tanto encantava o autor, o Tolkien? E por que ele é uma figura muito encantadora para quem lê? Porque você vai ler e você vai rir com uma satisfação ao contemplar a simplicidade da vida do Hobbit. Uma vida simples. Chesterton diz, talvez a frase mais famosa dele, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum com sua esposa comum e seus filhos comuns. Você quer alcançar a sabedoria, você nunca vai alcançar a sabedoria sem a sabedoria de uma vida prática e o executar de uma vida prática mais sábia, se você não parar para poder contemplar certas coisas. E contemplar certas coisas, ele exige que você evolua no seu bom gosto. Você não consegue contemplar uma coisa feia por muito tempo. Você não consegue contemplar uma música ruim. Você não consegue contemplar uma paisagem feia, certo? Ou uma história que é falsa. O que eu quero dizer com uma história falsa? Não é uma... Por exemplo, há ficções que são verdadeiras. Que são, a verdade, existe verdade naquilo que aquela história conta. Mas aquelas histórias que você escuta que não tem pé nem cabeça, aquilo, histórias fracas, frágeis, né? Narrativas incompletas, simplórias. Mas você consegue entrar numa vida de contemplação. E quando você passa a ter uma vida de contemplação, a contemplar e admirar mais, sua qualidade de vida
e a sua saúde mental são elevadas. Você parou para poder ver como é que é a vida de um homem no campo? O homem no campo, ele sai cedo, antes do sol raiar, e no seu caminho, ou até mesmo quando os raios de sol batem, a chance dele, né? E normalmente ele vê uma paisagem maravilhosa. O silêncio te permite ouvir os diversos tipos de cantos de pássaro que existem. Você escuta uma queda d'água que está a 7, 8 quilômetros, você escuta ela. Você consegue presenciar a natureza e a sua dinâmica, o seu funcionamento o tempo inteiro. Então, contemplação. O ócio aqui, ele fala de um ócio contemplativo, que passa para poder observar aquelas coisas que existem, que são belas, que são boas, que são verdadeiras. Nós fomos feitos para poder contemplar, poder viver dessa forma. A Bíblia diz que Deus criou um jardim para o homem, não foi um campo para trabalhar. Olha só, não foi um campo de arado, não foi um jardim. O jardim, ele é contemplativo. E o autor de Eclesiastes vira e fala exatamente isso. Olha, Deus nos deu um enfado, que é ficarmos sempre atrás de novidades. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O autor, ele continua, e talvez não dê tempo da gente finalizar aqui, mas vamos lá. O autor, ele continua. Porém, o homem alienado de Deus não para de procurar bezerros de ouro, sempre atrás da sua próxima dose de promiscuidade, de materialismo. Muitos animais talvez não sofram o tédio intelectual, mas nós, humanos, sofremos. Em Esperando Godot, Vladimir e Estragon, os personagens principais, esperam por alguém que nem sabem se vai aparecer. Por desespero, alienação e tédio, eles chegam até a considerar o suicídio, mas não conseguem decidir quem vai primeiro. É como se os anseios espirituais do homem neste universo nunca pudessem ser satisfeitos pelo mundo físico. E à luz disso, diz o Eclesiastes: porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos brutos é o mesmo. Um mesmo fim os espera. A morte de um é a morte do outro. A ambos foi dado o mesmo sopro, e a vantagem do homem sobre o bruto é nula. Porque tudo é vaidade. Todos caminham para o mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e o que aumenta a ciência aumenta a dor. Vi o mal debaixo do sol, que calca pesadamente o homem. Isso é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras. Nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo. Isso é vaidade e dor. Eclesiastes 6, 1 e 2. Vaidade e dor para quem? Para aqueles que querem gratificação instantânea e tornam-se eles mesmos Deus, e fazem as coisas do seu jeito? Um homem, embora crie 100 filhos, viva numerosos anos e numerosos dias nesses anos, se não pôde fartar-se de felicidade, eu digo que um aborto lhe é preferível. Porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade e não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sua sorte que a deste homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, quem sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Eclesiastes 3, 6. Aquele que provou felicidade, aquele que não provou felicidade, vão para o mesmo lugar. Até um aborto está conectado com o espírito. A duração desta vida
A duração desta vida nessa terra decaída é relativamente insignificante em comparação com o êxtase da eternidade dos que foram salvos na vida após a morte. Abre aspas. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, porque devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, é ele que disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol me custaram esforço e sabedoria. E eu senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Que um homem trabalhe com sabedoria, ciência e bom êxito, para deixar o fruto de seu labor a outro que em nada colaborou. Note-se bem, é uma vaidade e uma grande desgraça. Com efeito, que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas, a que se entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite ele não goza de descanso. Isso é ainda vaidade. Eclesiastes 2, 18 a 23. O abandono de Deus priva o indivíduo do destino último de todos os esforços e atos terrenos. Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, isso aqui citando o livro de Eclesiastes, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. Eclesiastes 9, 11. Melhor é ir para a casa onde há luto, que para a casa onde há banquete, porque aí se vê aparecer o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Eclesiastes 7, 12. Esse aqui é um verso que tem um poder muito grande, né, de reflexão realmente. O livro ele continua. Tudo é vão. O legado da bondade e do cuidado de uma Madre Teresa não é diferente da tirania e da crueldade de um Pol Pot ou um Joseph Stalin. Repetir. Tudo é vão. O legado da bondade e do cuidado de Madre Teresa não é diferente da tirania e da crueldade de Pol Pot ou Joseph Stalin. Abre aspas. Não há memória do que é antigo, e nossos descendentes não deixarão memória, junto daqueles que virão depois deles. Eclesiastes 1:11. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato, pois que passados alguns dias ambos serão esquecidos. Eclesiastes 2:16. Todas as coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs além disso no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Eclesiastes 3:11. Do mesmo modo que não sabes qual é o caminho do sopro da vida e como se formam os ossos no seio de uma mãe, assim também ignoras a obra de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Como seres espirituais, conscientes ou inconscientemente, ansiamos pela transcendência. O mundo secular do teatro do absurdo suga a reverência que há em nós, deixando-nos com uma sensação de náusea e de vazio. Assim, envoltos em nosso orgulho, em nossa maldade e em nossas almas inquietas, achamos que podemos entender este mundo cujas moléculas reviram nos cérebros e corações de gorilas sem pelos que vestem ternos, saias, jeans e camisetas. Um mundo em que sexo, drogas e rap acéfalo são a ordem do dia. Se é gostoso, por que não fazer na estrada? É a ideia hedonista. Se é gostoso, cara, vamos fazer, velho. Por que não fazer? É gostoso, cara. É gostoso. É o prazer o tempo inteiro. O prazer incessante como justificativa da vida, como razão de viver. Abre aspas. Somente encontrei isso. Deus criou o homem reto, mas é ele que procura os extravios. Eclesiastes 7, 29. O texto que foi citado lá no começo do capítulo. Colhemos aquilo que plantamos. Ouvi uma frase muito interessante esses dias, fundamental. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Você pode escolher plantar, meu amigo. Pode escolher não plantar também. Ou o que você vai plantar. Mas colher, isso é obrigatório. Não tem jeito. Faz parte. Você tem que colher.
Abre aspas para o texto. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Eclesiastes 7:20. Um só pecador pode causar a perda de muitos bens. Eclesiastes 9:18. Se não achamos que a promiscuidade e a perversão sexual são grande coisa, então é improvável que nos arrependamos. O mesmo vale para outros vícios mundanos. Quanto mais se tenta viver uma vida boa e moral, mais claramente se enxerga as trevas em que se vivia. Um dia, enfim, todos enfrentaremos a responsabilização definitiva. Por último. Então, abre aspas, a injustiça ocupa o lugar do direito e a iniquidade ocupa o lugar da justiça. Então eu disse comigo mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todas as coisas e tempo para toda a obra. Jovem, rejubila-te na tua adolescência e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos do teu coração e segundo os olhares de teus olhos, mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Um dos melhores conselhos também, por isso que esse livro é tão profundo. O conselho para o jovem, olha, aproveita a vida, desfruta das alegrias, entrega teu coração a ser feliz, mas olha, fica sabendo de uma coisa, de tudo isso Deus te fará prestar conta. Você pode ser feliz, pode buscar a alegria na constituição de um lar, num casamento sólido, no respeito à sua esposa, à sua namorada, ou você pode buscar na exploração dos prazeres. Você pode simplesmente procurar na pornografia, procurar no meio de drogas, procurar de narcóticos, procurar no meio de medicamentos, procurar no meio de uma vida de prazeres sem fim, né? Ele continua. Esse resumo de Eclesiastes é apenas um gostinho. Muito já se escreveu sobre esse grande livro e sem dúvida intelectos maiores do que eu contribuirão para a discussão das consequências espirituais da vida sem Deus. O autor Douglas Coupland escreveu, abre aspas, meu segredo é que preciso de Deus, que estou doente e não consigo mais seguir sozinho. Preciso de Deus para me ajudar a dar, porque aparentemente não sou mais capaz de dar. Para me ajudar a ser bom, pois aparentemente não sou mais capaz de bondade. Para me ajudar a amar, pois aparentemente estou além da capacidade de amar. Isso está no livro Vida Após Deus. E para encerrar, sem Deus, por que um germe crescido acidentalmente seria bom ou amaria? No final das contas, nada disso prova a existência e a necessidade de Deus para a humanidade, nem a falência espiritual da idolatria. Porém, temos o livre-arbítrio para escolher aceitar Cristo como nosso Salvador, ou então permanecemos presos no órbito de coração frio do teatro do absurdo. Sem Cristo, o mundo inteiro é caos. E para os ignorantes felizes, esse caos espiritual habita nas profundezas do abismo da alma subconsciente, desordenada. E assim, tudo é sem sentido. Fechando ele aqui, o capítulo, com a mesma expressão do qual ele começou o capítulo dele. É isso. Espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui nos comentários do vídeo o que você achou interessante. Coloca aqui o seu complemento, as suas observações. Todas elas são válidas, são aceitas. Aqui nós não fazemos discriminação de nada. Estamos aqui sempre em busca da verdade. Como eu disse, esse é um autor mais teológico. Ele procura bem fazer esse relacionamento. Ele defende essa ideia de que uma vida sem Deus sempre será uma vida sem sentido. Ok? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Continuaremos estudando aí mais alguns dias sobre o livro O Terror da Existência. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar, mandar esse vídeo para outras pessoas. Essa reflexão pode ajudar muitas pessoas a encontrar
sentido para a vida, ou até mesmo uma forma de ter paz, de refletirem sobre suas vidas, condutas, sobre comportamentos e sobre as conclusões que têm da própria vida. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.